Bom dia, ouvintes da Rádio Teófilo Otoni, bem-vindos a mais um programa Manual de Vida. Hoje nós vamos falar sobre a diferença entre a pessoa ativa e proativa. Ser proativo significa pensar e agir antecipadamente. Basicamente significa prever. É uma ótima forma de evitar mais trabalho no caminho, mas também pode ser extremamente importante para evitar catástrofes, planejando bem quanto ao futuro e quanto ao desenvolvimento de métodos no trabalho, no estudo e em casa, que tornem a vida mais fácil não só para você, mas também para os outros. Muitos de nós vemos as pessoas proativas como as pessoas que instigam atitude e ideias criativas na sociedade. Hoje você verá algumas sugestões para ajudá-la a se tornar uma pessoa mais proativa. Mas afinal, o que é ser proativo? Segundo o dicionário, proativo é um adjetivo de quem pensa e age antecipadamente, que por antecipação adota medidas para evitar ou resolver problemas futuros. Apesar disso, proatividade não deve ser confundido apenas com iniciativa. Antes de participar de uma reunião, a pessoa proativa prevê os questionamentos que as pessoas poderão fazer e levanta as informações necessárias para respondê-los. Antes que o cliente ligue para reclamar que uma entrega está atrasada, ela o contata e renegocia o prazo. Antes que a chefia lhe pergunte sobre o andamento de um projeto, ela produz um relatório para colocá-lo a par da situação. Portanto, gente, ser proativo vai muito além de ter iniciativa. A pessoa proativa cria mudanças além de antecipá-las. O proativo tem a capacidade de influenciar seu ambiente de trabalho e também é flexível, a ponto de ser capaz de se adaptar a qualquer mudança. Pessoas proativas identificam as oportunidades e agem sobre elas. Mostram iniciativa, agem e perseveram até conseguirem mudanças significativas. Em contraste, pessoas que não têm essa personalidade exibem os padrões opostos. Não conseguem identificar ou aproveitar as oportunidades de mudar as coisas. Portanto, prontidão, antecipação, perspicácia, senso de urgência, iniciativa, agilidade, responsabilidade e consistência estão implícitos no conceito de proatividade. Gente, uma citação que define o lema da pessoa proativa pode ser: espere o melhor, prepare-se para o pior, receba o que vier. Bom, gente, a palavra proatividade implica muito mais do que tomar a iniciativa. Implica que nós, como seres humanos, somos responsáveis por nossas próprias vidas. Nosso comportamento resulta de decisões tomadas e não das condições externas. Temos a capacidade de subordinar os sentimentos aos valores. Possuímos iniciativa e responsabilidade suficiente para fazer com que as coisas aconteçam. As pessoas reativas são afetadas somente pelo ambiente físico. Se o tempo está bom, elas se sentem bem. Caso contrário, mudam a atitude e a performance. As pessoas proativas carregam o tempo dentro de si. Faça chuva ou faça sol, não interessa, elas avançam graças aos seus valores. E se um de seus valores é realizar um trabalho de qualidade, ela não depende do tempo estar assim ou assado. As pessoas reativas também são afetadas pelo ambiente social, o que chamamos de tempo social. Quando as pessoas a tratam bem, sentem-se bem. Quando acontece o contrário, assumem uma postura defensiva ou protetora. As pessoas reativas constroem sua vida emocional em torno do comportamento dos outros, permitindo que a fraqueza alheia as controle. A capacidade de subordinar um impulso a um valor é a essência de uma pessoa proativa. Os reativos são levados pelos sentimentos, circunstâncias, condições e ambientes. Os proativos são guiados por seus valores, cuidadosamente pensados, selecionados e interiorizados. Tomar a iniciativa não significa ser agressivo, insistente ou chato, e sim reconhecer a responsabilidade de fazer com que as coisas aconteçam. As pessoas proativas concentram seus esforços no círculo de influência, ou seja, gente, elas focam sua atenção no que elas podem controlar, no que elas podem interferir. Elas mexem com as coisas que podem modificar. A natureza de sua energia é positiva, engrandecedora e ampla, o que leva ao aumento do círculo de influência. As pessoas reativas, por outro lado, concentram os esforços no círculo de preocupação, ou seja, elas colocam o foco em coisas que elas não podem controlar.
Seu foco recai na fraqueza dos outros, nos problemas do meio ambiente, nas circunstâncias que fogem ao seu controle e resultam em atitudes acusatórias e lamentações, linguagem reativa e postura de eterna vítima. A energia negativa gerada por esta postura, somada à negligência em relação aos setores em que podem atuar, provoca um encolhimento do círculo de influência. Bom, gente, uma citação que pode definir o lema aí da pessoa que foca na área de influência, ou seja, a pessoa proativa, é o seguinte: se o problema tem solução, não há com que se preocupar. Se não tem solução, toda preocupação será em vão. Já as pessoas reativas, elas focam a atenção em coisas que elas não controlam. Então, por isso, elas ficam muito preocupadas, ok? Uma das formas de se determinar em que círculo nossa preocupação se encontra é distinguir entre o ser e o ter. O círculo de preocupação está cheio de ter. Se eu tivesse filhos obedientes, se eu tivesse mais tempo para mim, o círculo de influência já está cheio de ser. Ou seja, eu posso ser mais paciente, ser mais sábio, ser mais carinhoso. Portanto, gente, o foco aqui dirige-se para o caráter da pessoa. Portanto, como que a pessoa proativa pensa? Não importa o que fazem comigo, importa como é que eu vou reagir àquilo que fizeram, ok? Portanto, gente, essa é a postura da pessoa proativa. Se você acha que não é uma pessoa proativa, mas deseja adquirir este perfil, preste atenção nas dicas que a gente vai falar a seguir, ok? A proatividade é um exercício e uma habilidade que, além de modificar o modo como o profissional é visto dentro do ambiente de trabalho, ainda pode trazer benefícios na vida pessoal. O proativo toma responsabilidade pela sua vida e toma decisões baseando-se nos seus valores, desligando-se dos valores do ambiente à sua volta e da forma como foi criado. Bom, então vamos às dicas. Tente prevenir o surgimento de problemas. Isto significa atacar possíveis falhas com antecedência para impedi-las de se tornarem uma realidade. Crie o hábito de tomar providências e desenvolver soluções de contorno. Adiante as tarefas menos urgentes e diárias. Fazendo isso, elas ficarão fora do seu caminho quando houver coisas mais urgentes e você não terá de se preocupar com elas. Dê atenção especial à manutenção preventiva, mesmo que isso signifique verificar o óleo do seu carro, reabastecer sua despensa ou poupar um pouco de dinheiro a cada semana. Um pouco de esforço antecipado pode salvá-lo de uma grande crise no futuro. Saiba quais tarefas são prioritárias e quais podem esperar. Crie listas de tarefas diárias, risque cada item quando ele estiver sido executado. Deixe essa lista sempre perto de você e deixe-a dirigir as suas ações. Se estiver há muito tempo sem riscar nenhum item, reavalie o que você tem feito, para se assegurar de que você realmente terminará as tarefas previstas. Elimine completamente qualquer tarefa que for realmente desnecessária. Algumas coisas não precisam ser feitas, ou então não têm de ser feitas por você. Não desperdice seu tempo nelas e não permita que o sentimento de culpa leve a você a achar que é responsável por elas. Se as tarefas são desnecessárias, não merecem o seu esforço e são apenas desperdício de energia. Seja firme ao fazer essa avaliação sobre o valor de uma tarefa. Avalie os seus procedimentos e processos enquanto os executa. O que funciona e o que não funciona. Anote as possíveis melhorias a serem feitas e incorpore-as quando estiver mais tranquilo. Descarte o que não funciona, mas fique de olho para saber se algo precisa de ajustes. E faça-o para que o procedimento ou processo realmente funcione. Tente antecipar as coisas que você precisará saber. Você pode aprender uma nova habilidade antecipadamente? Você pode utilizar uma habilidade que você já tem de um modo novo? Observe as tendências à sua volta. Mantenha-se atualizado e lendo e aprendendo continuamente. Pessoas proativas prosperam porque são abertas a novas experiências, além de aprenderem com as lições do passado. Coloque as ideias em ação. Lembre-se que uma ideia razoável colocada em ação é muito melhor que uma grande ideia arquivada. Observe e absorva. Observe tudo cuidadosamente. Aproveite aquilo que você observa. Dê uma olhada nas suas responsabilidades. Faça algumas perguntas a si mesmo. Que tipo de tarefas são regulares ou não? Por exemplo, no trabalho, em casa, durante o estudo, que tipos de tarefas vêm em grande quantidade?
Outra pergunta: que tipos de tarefas precisam de atenção imediata quando chegam? Faça uma análise crítica de como você poderia executar essas tarefas com mais eficiência. Crie um plano, procedimento, rotina ou lista de controle para realizar a tarefa. Recrute e instrua outras pessoas para o ajudarem em tarefas grandes ou urgentes. Reúna as informações necessárias para desempenhar uma tarefa. Se as informações necessárias vêm de um fluxo de pessoas que trazem as tarefas, crie um roteiro, uma lista de controle ou um formulário para recolher as informações de forma consistente. Procure passos no processo que possam ser eliminados, consolidados ou reduzidos. Desenvolva uma mentalidade que busque resolver os problemas, ao invés de deixá-los permanecer no projeto. Defina o problema, o que exatamente ele é. Decida o que precisa ser feito para superar o problema e como você vai fazer isso. Vá em frente. Tente antecipar as necessidades, elas são periódicas. Há atividades extras associadas a certo período do dia, semana, mês ou trimestre. Você pode se preparar com antecedência. Olhe adiante e não tema o desconhecido. Você pode reduzir a instabilidade do futuro com planejamento antecipado e estando pronto para os acontecimentos futuros que estiverem sob seu controle. Procure maneiras de automatizar tarefas rotineiras. Bom, gente, portanto, o oposto de ser proativo é ser reativo. Se você se encontrar apagando incêndios ou reagindo a problemas só depois que eles surgem, veja bem o que está fazendo de errado. Seja persistente, estabeleça expectativas de desempenho, tome a iniciativa. O importante é agir, não esperar que o outro faça por você. Ser proativo, em bom português, descreve a habilidade de partir para a ação sem ficar esperando o chefe mandar. Pessoas proativas procuram informações e oportunidades para fazer as coisas acontecerem. 6 em cada 10 empregadores citam esse comportamento como uma das 5 atitudes que mais procuram nos seus candidatos a uma vaga de emprego. Pessoas proativas buscam naturalmente novos desafios, procuram respostas diferentes para os problemas e engajam as pessoas. A proatividade está intimamente relacionada ao aumento de produtividade. Ser proativo, gente, é uma escolha. É engano pensar que essa atitude é algo que nasce com a pessoa. É possível desenvolvê-la, basta querer. Bom, gente, como toda habilidade pode ser desenvolvida, basta treinar. Como é dirigir, nadar e outras habilidades, você pode também, portanto, aprender a ser proativo, colocando em prática aí essas dicas que a gente passou para vocês hoje, ok? Bom, gente, vamos à nossa lição de vida da semana. Proativo e reativo. Em uma empresa, um colaborador trabalha há vários anos e está satisfeito com seu emprego. Mas um dia, um novato é contratado e em pouco tempo promovido, passando a ganhar mais que ele. O colaborador mais antigo resolve conversar com seu líder para saber por quê. E então, bom dia, com licença, seu Antenor. Bom dia, seu Helenor. Sente-se, em que posso ajudar? Bem, senhor Antenor, trabalho na empresa há 10 anos e nunca fui promovido. O Gustavo chegou aqui, acho que há uns 6 meses atrás, e acabou de ganhar uma promoção. Gostaria de saber o que eu não faço certo em minhas atividades, para também não ter ganhado ainda uma promoção. Sabe, Eleanor, amanhã vamos fazer um café da manhã, especial para todos os funcionários da empresa, e não sei ao certo o que podemos fazer. Fiquei sabendo que na esquina tem um caminhão de frutas. Queria que você fosse lá ver se tem abacaxi. Eleanor foi e quando voltou disse, tem sim. E quanto é? Não sei. O Antenor chamou o Gustavo à sua sala e deu a mesma tarefa. Gustavo voltou e, senhor Antenor, tem abacaxi sim. Custa R$2, mas a cada 3 o preço fica em R$5 cada. Mas não podem entregar descascado. E tem umas frutas de época que estão mais maduras e por serem de época são mais baratas e dá para fazer um café da manhã mais interessante e gastando menos. Se preferir, eles podem entregar aqui amanhã cedo. Ao ouvir isso, Eleanor olhou para o seu líder e disse, já entendi. Obrigado pela conversa. Vou voltar ao meu trabalho. Portanto, gente, essa é a diferença entre a pessoa ativa e proativa. Bom, gente, vou ficando por aqui. Um bom dia a todos. Lembrando que os nossos programas estão disponíveis pelo site www.projetovaloreshumanos.com.br.
Teoflotone, capital mundial das pedras preciosas e dos valores humanos. Lapidando pedras e agora lapidando gente. Bom dia a todos, tchau, até semana que vem.